Pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quarta-feira, dia 24 de julho de 2024. E o mercado opera em queda agora pela manhã, refletindo o balanço da Tesla e da Alphabet, que deixou os investidores preocupados antes dos dados de atividade que vão sair na agenda americana ainda hoje. Lá na Ásia, hoje o dia fechou negativo, com um sentimento pessimista sobre o setor de tecnologia na temporada de balanços, além das incertezas sobre o nível de atividade econômica lá na China. Na Europa, as bolsas também estão caindo hoje, com o mercado lá repercutindo os balanços do setor bancário. Além disso, também piora o sentimento para os investidores europeus, as prévias dos PMIs da zona do euro, que sinalizaram queda no nível de atividade por lá também. Nos Estados Unidos, ontem o dia foi de queda, o Dow Jones caiu 0,14, enquanto o S&P fechou com queda de 0,16 e o Nasdaq fechou o dia com uma queda de 0,06%. O dia até começou positivo, estendendo os ganhos de segunda-feira, mas no final virou e acabou fechando com queda antes da publicação dos dados de inflação que vão sair nessa sexta-feira. Na agenda de resultados, ontem o resultado da Tesla veio com queda nos lucros, mas com o número de veículos vendidos acima do esperado pelos investidores. De qualquer forma, a visão foi de que o balanço veio fraco, o que está fazendo as ações da montadora caírem quase 8% agora no pré-mercado americano. Do lado da Alphabet, que é a dona do Google, o resultado veio um pouco mais positivo, dado que as vendas das publicidades subiram 11% na comparação trimestral, com um aumento do lucro próximo a 29%. Porém, o custo de capital ficou mais alto e acabou fazendo os investidores também ficarem preocupados, acabaram se desfazendo de algumas posições, pressionando as ações que estão caindo agora cerca de 2% no pré-mercado. Bom, na corrida eleitoral, a pesquisa da Reuters apontou a vice-presidente Kamala Harris um pouco à frente do candidato republicano Donald Trump. E na agenda de hoje, destaque para as prévias dos PMIs americanos, que deve dar para a gente aí um pouco mais de informação sobre o ritmo de atividade por lá. E na agenda de resultados, hoje a gente tem destaque para IBM e para AT&T. Atualizando aqui as bolsas, S&P Futuro cai 0,71, Eurostock 600 cai 0,33, lá em Londres o FTSE está caindo 0,04%. No Japão, o Nikkei fechou com queda de 1,27%, e na China, o Xangai Composite caiu 0,46%. O índice dólar, o DXY, cai 0,05% agora, e os juros de 10 anos do mercado americano opera com leve alta de 0,05%. A taxa anualizada agora é cotada a 4,24%. O petróleo está subindo agora pela manhã, mais de 1% de alta para o petróleo Brent, que agora está cotado na casa de $81,83 o barril. O petróleo hoje operando com alta, repercutindo os estoques da commodity lá nos Estados Unidos, que caíram na publicação de ontem. Já o minério de ferro segue em queda na China. Hoje o contrato mais negociado em Dalian fechou com queda de 1,65%, cotado aos $106,57 a tonelada. No universo cripto, o Bitcoin opera com uma queda de 0,2% nas últimas 24 horas, com a principal criptomoeda agora cotado na casa dos $66.500. E por aqui, ontem o Ibovespa fechou com uma queda de quase 1% na marca dos 126.586 pontos. Já o dólar ontem fechou com uma alta de 0,3%, cotado aos R$ 5,58, e na nossa curva de juros o movimento também foi de alta, já que os investidores por aqui ainda seguem em dúvida se o governo vai conseguir cumprir a meta fiscal desse ano e do próximo. A maior parte dos investidores acredita que o corte de 15 bilhões de gastos que foi anunciado pelo governo não deve ser o suficiente para equilibrar as contas. Fora isso, alguns analistas do Itaú alertaram para a possibilidade de o Banco Central precisar subir a Selic caso o câmbio permaneça se desvalorizando, dado o risco de inflação que isso pode gerar. Nas ações, ontem mais uma vez Petro e Vale foram quem mais pesaram na performance do Ibovespa. As duas aí caíram, acompanhando o preço das commodities que vêm sendo impactadas pelo nível de atividade mais fraco lá na China. Na ponta mais negativa do Ibovespa, a CSN foi quem mais caiu, fechou ontem com uma queda de 5%, também sentindo o impacto do preço do minério de ferro. Enquanto na alta, o destaque ficou para a Embraer, que ontem disparou mais de 8%, depois que a companhia anunciou pedidos de aeronaves de países da Europa e também da América Latina. Bom, a agenda por aqui segue vazia, o mercado local ainda deve seguir reagindo às falas do governo sobre as pautas fiscais e também deve acompanhar hoje as falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que participa de um evento onde ele pode acabar comentando um pouco mais sobre a situação macroeconômica aqui no Brasil. Bem, esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.